independente de nós estarmos saindo ou ainda em um momento de crise, nós precisamos ter ferramentas ou controles que nos tragam tranquilidade, que nos tragam previsibilidade. Fluxo de caixa é o mais básico deles e sem ele a gente não consegue ter um mínimo, né, quando a gente está falando de gestão financeira competente. Você é lojista, você está preocupado para melhorar, organizar a tua gestão financeira, quais serão os seus próximos passos, poder fazer projeções, você precisa controlar o teu fluxo de caixa. Mas o que é fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele é um controle financeiro que possibilita para o gestor ou para a pessoa responsável pelas finanças entender o que passou, olhando para o viés financeiro, o que está acontecendo e gerar uma previsibilidade do que vai acontecer. Então é super simples, pessoal. Primeiramente é uma atividade de anotar tudo que eu pago, tudo que eu recebo. Mas mesmo aquilo que eu gasto no cartão de débito da empresa, ou até um lanche que eu pego um dinheiro à tarde para poder fazer com um funcionário, ou com um cliente, ou comigo, para mim mesmo, sim. Tudo que entra no caixa da empresa e tudo que sai do caixa da empresa precisa ser registrado, pessoal. Se a gente não faz esse registro 100%, você não consegue saber exatamente como estão as finanças da sua empresa, né? Conforme eu havia comentado anteriormente, tudo que aconteceu até aqui, tudo que está acontecendo agora e o que ainda vai acontecer. Então, tendo essa anotação de tudo que entra, tudo que sai, você já consegue ter um direcionamento para o que vai acontecer também nas próximas semanas, nos próximos meses, ou seja lá o período que você queira criar essa previsibilidade, mas também o fluxo de caixa é um instrumento fundamental para a tomada de decisão. Saber se eu vou comprar mais, se eu tenho que comprar menos, se eu não tenho que comprar, né? Então, o fluxo de caixa, basicamente, é um controle de gestão aonde a gente anota tudo aquilo que a gente paga e recebe, também, né, e levando em consideração os pagamentos do passado e os pagamentos do futuro. Não, perfeito. Acho que você deu uma descrição bem fácil, bem clara sobre o que é o fluxo de caixa, e vale ressaltar também sobre o fluxo de caixa que não é só você fazer literalmente a conciliação disso, você saber o que entrou e saiu, mas você também fazer isso de todas as contas bancárias que você tem, de caixinha, muitas vezes o lojista ele usa, né, ainda recebe muito em valor em espécie, então é como você trabalhar e convergir para que toda essa informação esteja junta em um determinado local. Então você não cuidar de maneira separada, você tem que saber o quanto a sua empresa tem, então de total, e o quanto que sai dela, indiferente de quais são os segmentos, de quais são os canais, quais são as ferramentas que você usa. Então saiba muito bem e traga isso para dentro de um mesmo lugar. Você precisa saber quanto eu tenho, quanto a minha empresa hoje tem de dinheiro e quanto a minha empresa vai ter, então você precisa ter uma consolidação disso. Até por isso que o que o Rafa comentou é muito importante sobre o cartão de débito, porque é dos claras pontos de você começar a utilizar isso dentro do seu fluxo de caixa. Mas eu tenho contas da minha empresa e contas de pessoa física junto. Eu faço alguns pagamentos de pessoa física. É importante que isso, porque está saindo do dinheiro que hoje está alocado dentro da empresa. Então, para fazer essa gestão também do fluxo de caixa, você tem que considerar isso. O jeito que você vai lançar, a maneira como que você vai lançar isso é um papo até sobre plano de contas e classificações, que a gente tem alguns materiais que podem te ajudar também dentro do nosso blog, alguns outros materiais aqui dentro mesmo do YouTube, mas você pode entender um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante que você traga todos esses gastos e todas as despesas, todos os recebimentos de todos os lugares que você tenha, para que você possa tomar realmente decisões baseadas nisso. Então, fazer essa previsibilidade, igual o Rafa comentou, buscar assim, esse controle de verdade do que entra e do que sai. E parece ser uma coisa tão básica, mas isso acontece muito. Acho que o Rafa pode comentar um pouquinho sobre isso, mas a gente já viu muito aqui durante a Celery de ser uma coisa básica, mas às vezes de ser uma coisa que não está no dia a dia do empresário. Às vezes, ele não sabe literalmente com que está sendo pago, para onde está indo esse dinheiro e por que ele está indo para aquele lugar. Então, é você ter essa visão um pouco nisso. Então, a gente pode já direcionar um pouquinho, porque é importante ter isso, né? Então, você já começar a trazer um pouquinho mais de o
que é o fluxo de caixa junto com essa importância toda, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso também, Rafa. Sim, com toda certeza, Léo. Isso é extremamente importante, pessoal, salientar, porque normalmente a gente está tão no automático quando a gente está falando de gestão, né? Eu já sei o quanto que eu tenho que comprar, eu já estou acostumado pela experiência que eu tenho na gestão do meu negócio, mas não subestimem, pessoal, a importância de fazer o controle diário de tudo que a sua empresa paga e de tudo que ela recebe. Isso é muito importante para você ter dados básicos, por exemplo, como lucratividade do negócio, né? Se esse mês eu fechei com dinheiro sobrando no caixa ou se esse dinheiro eu fechei com dinheiro faltando, né? Então, provisionamento não precisa ser complexo, ele precisa ser organizado. Então, se eu faço o registro de absolutamente tudo que eu pago e tudo que eu recebo, este definitivamente é o melhor jeito de eu acompanhar como anda a saúde da gestão financeira da minha empresa. Eu particularmente tenho familiares que têm negócio e ainda, né, lojas, e nos fins de semana ou em bate-papos informais a gente sempre comenta, né, sobre os desafios, épocas de sazonalidade, o efeito que a pandemia teve também no impacto desses negócios. E qual é a melhor maneira da gente prever qualquer tipo de problema ou algo que não estava no script acontecer, pessoal? Previsibilidade. E para ter previsibilidade, a gente precisa ser organizado, né? Mas para eu fazer isso vai custar caro, eu vou levar horas. Pessoal, nós temos várias alternativas hoje, né? De todos os modelos possíveis, nichadas, não nichadas. Mas se você não quer investir muito nisso, começa fazendo por uma planilha, começa fazendo por um caderninho, dá um start. A gente não pode deixar de fazer, né? O quão isso vai custar vai depender da característica do nosso negócio. Eu quero algo mais automatizado, a gente tem várias opções para isso. Mas eu quero só começar, eu quero fazer um controle simples. Começa fazendo, não deixe de fazer, e aí, obviamente, conforme a tua capacidade de análise e a necessidade de análise aumenta, você vai desenvolvendo índices mais elaborados, análises mais elaboradas. Mas é fundamental começar, não pode não ter.